Olá pessoal, muito bem-vindo aí ao canal Tenório Sem Medo. Feliz ano novo a todos, muita prosperidade, muita saúde principalmente, dinheiro no bolso também, né? Porque se não tem dinheiro, não tem saúde, não tem plano de saúde, não tem nada, né? Obviamente o primeiro vídeo do ano, ele vai aqui sobre a mudança presidencial, né? E o divisor de águas que o Brasil se encontra hoje. Aliás, isso vem, né, desde a época das eleições. Essa divisão, esse muro que foi criado de ideologias políticas que está prejudicando o Brasil e vai levar o Brasil para uma guerra civil, infelizmente, se as pessoas não se atentarem aí para o que está acontecendo. Ok? De um lado desse muro você tem a turma que acredita, né, que graças a Deus é a maioria, acredita na mudança, que necessita da mudança, da reforma da Previdência, tá certo? Necessita aí de segurança pública, redução do número de homicídios, uma educação de qualidade, o fim de partido nas escolas, sabe? Dessa ideologia de ficar empurrando o goela abaixo aí do estudante, que ele tem que ser marxista. Chega disso, gente, acabou, sabe? A volta aí do respeito às famílias, do respeito ao cidadão. E você tem o outro lado que quer continuar na bagunça, que é a liberação da maconha. Você tem o outro lado que é contra a liberdade e o direito de se defender, porque isso vai atingir outras questões ideológicas, viés ideológicos. Eles não estão preocupados aquilo que pensa o cidadão. Tá certo? Parece que as pessoas querem baderna. A mudança do salário mínimo, por exemplo, a alteração do salário. Ah, mas era para ir o salário mínimo para R$ 1.006. Aí o Bozo, né, não está nem aí com o povo, colocou o salário a 998. Para você desinformado, não foi o Bozo que colocou o salário mínimo, a R$ 998. Foi Dilma. Um decreto que ela assinou em 2015, para quem não sabe. E qual foi esse decreto? Foi instituída uma fórmula dizendo que o salário mínimo deve ser corrigido com relação ao PIB e à inflação do ano. Por que o salário era uma estimativa ir para R$ 1.006? Porque a estimativa de inflação era para ser 0,5 pontos percentuais acima. E não foi. Ficou 0,5 percentuais abaixo. Por isso que o salário mínimo foi corrigido para R$ 998. Para você que está reclamando ou desinformado, vai lá, pega a Dilma, ela está lá em Minas Gerais, e vai dar pau na bunda dela. Porque a culpa não é do Bolsonaro. O Temer foi bunda mole, poderia ter mudado aí o decreto, a fórmula de cálculo, mas ele deixou a chamada pauta-bomba para Bolsonaro resolver, e isso provavelmente vai ser votado em abril para a mudança de fórmula, para que o salário mínimo ele tenha um ganho acima da inflação e as famílias possam aí, né, ter um rendimento melhor. Se bem, gente, que R$ 1.000, né, no Brasil não se faz nada, principalmente quem mora aqui em São Paulo e grandes capitais, certo? Eu quero falar aqui de alguns grupos que têm algumas fanpages que nós temos visto na internet, uma inclusive com 10 milhões de seguidores, chamada Quebrando o Tabu. Gente, é um clima tão pesado, é uma troca de ofensas assim tão absurda que você não consegue ler 2, 3 comentários ali. E eu inventei de entrar para conhecer, inclusive foi indicação de um amigo pessoal que é socialista, e eu respeito muito, ele respeita, sabe, a minha forma de pensar. Mas olha, eu curti uma outra coisa e saí dali, porque não tem condições. É um ato de violência ali dentro da rede social que é uma coisa absurda. Isso aí o Ministério Público deveria investigar. E eu não vejo ninguém falar nada. Agora, você tem aqui, você vive num país em que você não tem a liberdade de expressar quem é o teu viés político, né? Quem você acredita, você não acredita na mudança porque ideologicamente aquilo para você não é bom. Mas e para as outras pessoas? Você não mora num país sozinho, você não é dono de um país. Eu não sou dono do Brasil. O Brasil é de 208 milhões de pessoas. E para você que acredita que o governo vai ser uma merda, então você tem a ciência de uma coisa, tua vida vai ser uma merda também. Porque se o governo for uma merda, você não vai ter emprego, você não vai ter saúde, você não vai ter educação, a gente já não tem, né? Essa herança maledeta que o PT deixou aí no Brasil. Só que você entenda uma coisa, se você quer dar um tiro no teu pé, dê no teu pé, não no pé de outras pessoas. Eu não quero levar tiro no pé por conta de ideologia política.
Hoje eu vou dar nome aos bois e vou citar 2 cidadãos aqui que fazem parte de um grupo aqui em Guarulhos. Aliás, é um grupo que foi criado para compra e venda de produtos e esses caras começaram a meter o nariz aí na política e ofender um monte de gente. Um tal de Anderson Kubitschek, que obviamente não faz jus ao sobrenome, e um tal de Claudinei Bueno, estudante de engenharia. Eu já vou deixar claro para vocês aqui, amigo, quer me processar? Fiquem à vontade, não tenho medo de vocês, tá certo? Olha o nome do meu canal e vocês vão entender o porquê. Pois bem, esses 2 cidadãos, eles criam um caso e ofendem as pessoas. Ofenderam até Deus esses dias, num comentário, sabe, uma sátira perniciosa a respeito de Deus. Amigo, se você não sabe o poder que tem a mão de Deus na vida das pessoas, ó, fica de boca fechada, não joga bosta no ventilador não, e respeita a crença de outras pessoas. E esse tal de Claudinei Bueno, nesse grupo, disse que Bolsonaro vai morrer. Olha, o presidente vai morrer, ele não passa desse ano. Amigo, atentado terrorista aqui não funciona e não vai funcionar, tá? Se você quiser se matar, é um problema teu, tá? Mas não dê trabalho para as pessoas. Não faça as pessoas perderem tempo respondendo essas asneiras. Vocês defendem uma ideologia assassina, socialista, comunista, de Karl Marx, um vagabundo que não gostava de trabalhar, que tentou implantar uma ideologia, um regime de governo que não funcionou em nenhum lugar no mundo. Olha em Cuba e Venezuela como vivem. Venezuela não se tem comida, as pessoas migrando para outros países, fugindo desse regime assassino. Cuba não se tem nem papel higiênico para limpar o bumbum, gente. Então vocês são muito desinformados. A ideologia que vocês defendem, como você disse, Claudinei Bueno, que o socialismo vai ser implantado no Brasil a todo custo. Você sabe o que Karl Marx dizia em uma das suas frases assim demoníacas? Ele dizia que para o advento do socialismo, se necessário for, que nações e povos sejam exterminados. Vocês falam muito do nazismo, que foi responsável pela morte de 15 milhões de pessoas no mundo, responsável pela instauração, inclusive, da Segunda Guerra Mundial, mas vocês defendem um sistema que matou mais de 100 milhões de pessoas no mundo. É o regime socialista. Os chineses sabem bem o que eu estou falando. 70 milhões de chineses mortos. Em Cuba, mais de 60 mil pessoas mortas. Na União Soviética, com Lenin e Stalin, esses outros 2 demônios, 22 milhões de pessoas mortas, exterminadas por esse regime que vocês defendem, Anderson e Kubitschek. E eu sou a favor, viu gente, repito, do Ministério Público começar a investigar essas fanpages, Ministério Público começar a investigar essas pessoas, já que aqui no Brasil o nazismo, propagar o nazismo é crime, eu digo que propagar essas ideias também deve se tornar crime. Criminalização das ideias socialistas já no Brasil. Aceite quem quiser e quem quiser achar que eu sou ruim, é um problema de vocês. Eu estou aqui para defender o meu interesse como cidadão, o interesse dos cidadãos brasileiros, tá certo? Eu sou Tenório Sem Medo, um grande abraço para todos, deixe o seu like, ativem o sininho lá, nos próximos dias a gente está de volta, tá bom? Um abraço a todos.